Queridos amigos, irmãos, companheiros do nosso lar, quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, fazendo este momento em prol da divulgação da doutrina espírita. Também quero dizer a vocês dos meus sentimentos em relação ao momento em que a nossa querida irmã Alzira Granja, esposa do Bertinho Granja, fundadores do nosso lar, retornou à pátria espiritual com seus 100 anos. Isso requer para nós um momento de muita reflexão, porque quando um espírito passa pela experiência de 100 anos na Terra, a gente sabe que a validade de um corpo na sua mobilidade vai depender de como instruímos-nos, de como levamos os nossos dias. Então, que Deus a abençoe no regresso à pátria maior. Quanto a nós buscamos hoje, nesse pequeno vídeo, falar de Jesus, o Mestre por excelência. E falar de Jesus é, acima de tudo, um pensamento amoroso que nós temos sempre nessa divulgação da doutrina espírita. A pergunta é: quais lições dentro do cenário da manjedoura que poderíamos extrair com Jesus? Primeiro, escolha dos pais. Jesus fez a escolha dos seus pais. Ele trabalhou a ideia de trazer uma família para a terra e construir aquilo que as bases da lei permitem. Jesus traduz para nós o pensamento do amor das suas escolhas. Um lar humilde, um lar singelo, um lar aonde tantos e tantos questionaria. Por quê? Porque nas bases do mundo atual, o que é que um jovem gostaria de ter? O que é que um espírito imaturo gostaria de ter? Um lar quinhoado de condições financeiras para poder adentrar uma sociedade, para tudo ser-lhe mais fácil. Porque é isso mesmo. Há muitos jovens, se você perguntar como você escolheria seu lar, ele diria: aonde meu pai e minha mãe me dessem tudo o que eu precisasse. Aonde tivesse muito dinheiro, aonde tivesse todas as regalias. Jesus começa a escolha de um humilde lar, aonde a sua mãe, o seu pai, é simplesmente seres tão simples, tão populares, tão comuns na vida corriqueira do dia de hoje. Quando às vezes observamos advir do Ceará, da região interiorana da Bahia, dos fundos de quintais de cada estado nosso, onde muitas pessoas se encontram a desvalia, e nós vemos aquelas mulheres grávidas seguindo os maridos nas caminhadas, nas vidas sofridas, a gente fica a pensar: meu Deus, como é que pode? Que condição? Como é que vai ser essa família? E Jesus vai nos mostrar exatamente isso, que uma família na simplicidade é possível viver na terra, é possível desenvolver-se dentro desse pensamento, o lar como a matriz maior de amor de Deus, e que Deus não desampara nenhum afeto, nenhum ser que vai reencarnar no lar aonde ele precisa reencarnar. Então a escolha dos pais vem uma mulher simples, mas de uma característica de entrega a Deus imensa, de uma evolução espiritual intensa, de um homem simples, de um homem que se colocou como um anjo da guarda para uma jovem, um homem que se pôs na condição de um pai, que aceitou uma paternidade diferente de tudo aquilo que podemos pensar. E aí nós vamos analisar muitas coisas, porque nós temos Jesus, nós temos na história dele José e Maria, a sua mãe e seu pai, a construção da história de Maria naquele encontro com o anjo, a sua entrega total a Deus, a sua fé imorredora, a crença que eles têm nas escrituras sagradas, a certeza da vinda de um Messias, e José aceitar aquela condição maior da espiritualidade ao encontrar Maria de uma forma diferenciada naquele contexto. Não quero aqui discutir esse contexto porque ele é um processo ainda que não tem, diante do nascimento do Cristo, diante da vinda dele, o que importa é local, os pais primeiramente,
o local da sua vinda à Terra, os seus primeiros ensinamentos, focos que fica para nós, é o que ele quer nos ensinar. O que Jesus quer nos ensinar. Jesus vem para um ambiente repleto de grande riqueza espiritual. Ele vai retornar, ou melhor, ele desce à terra, encarna na terra, porque retorna somos nós, que temos compromissos e compromissos com a divindade por conta dos nossos erros, mas Jesus não. Jesus vai estar aqui pela primeira vez, o governador planetário, cujas escrituras falaram da vinda dele há muito tempo. Então Jesus vem nos trazer exatamente essa condição de reflexão, ambiente repleto de grande riqueza espiritual. Simplicidade, uma manjedoura. A mulher que batera porta em porta não tinha vaga. Era época de recenso. E tudo vai acontecendo para eles estarem no local chamado estábulo. E aí é onde vai ser acolhidos por uma criatura que vai estar dizendo, olha, eu não tenho mais vaga, mas ali no meu estábulo tem um espaçozinho quentinho que dá para vocês ficarem. Era uma noite fria. E aí ele foi exatamente para aquele localzinho. E aquele ambiente tinha como se convidar, testemunha do seu nascimento, os animais. Aí muita gente diz, por que os animais? Os animais? Porque, na verdade, eles são seres da criação divina, irmãos nossos. Eles emitem uma carga energética da composição coletiva desses corpos em formação. Nós sabemos exatamente que o animal, ele traduz para a espiritualidade algo de muito pertinente à evolução do princípio espiritual. E hoje, quando a gente analisa as características de cada ser que estava lá, vendo Jesus tomar seu envoltório, né? O governador planetário, a gente vai pensar na grandeza e na beleza desse mestre, desse amigo, desse irmão de todas as horas. E que é para nós o caminho, a verdade e a vida. E que começa aí no seu nascimento a nos dar suas primeiras condições de vida, como viver na Terra. Mas vamos lá. O lar e sua função básica para o espírito. Sim, uma mãe, uma mulher exemplar, José e a carpintaria. Mas o que tem a carpintaria para ele? Ele vai nos traduzir Jesus num diálogo com Pedro, que eu achei assim impressionante, aqui no livro Jesus no Lar. Jesus vai nos trazer a lição exatamente do momento em que a gente vai estar lidando com os instrumentos de perfeição que estão lá naquela condição dos moldadores de uma madeira, né? E nós, em trocadilho miúdo bem pertinente, somos sim uma madeira ainda, né? E somos madeira de lei. E somos criaturas que muitas vezes nos tornamos extremamente difíceis, de uma rudeza tão grande, de uma perversidade na alma, de uma sagacidade, de um jeito de ser que não coaduna com o Evangelho do Cristo. Nós somos ainda madeira de lei, ainda somos aquela madeira dura mesmo, firme, que mesmo as lições mais difíceis, a gente dá trabalho à espiritualidade. E aqui no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, né, o Franciscano Xavier psicografa, ele diz assim, os instrumentos de perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio, que o acusava de lapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Isso Simão Pedro, viu? E a família de Simão. Aí a gente imagina Simão, aquela criatura rude, difícil, né, de lidar com as situações que ele estava. E aí ele vai analisando exatamente isso. E Jesus
pega e diz assim: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Aí ele diz: naturalmente trabalha. Com o quê? Usando ferramentas. E aí Jesus diz: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino de Deus, nem nós mesmos. Então Jesus já traduz aqui nessa lição para Pedro aquilo que ele vai ensinar a respeito dessas relações difíceis, mas Jesus já está dizendo que a escolha dele aqui já é um grande exemplo para todos nós. É um exemplo de amorosidade, de paz, de crescimento espiritual para a nossa compreensão do que seja família. Imaginem vocês, não é? E aí o nosso mestre vai continuar colocando para Pedro aquilo que é na carpintaria fundamental para nós aqui na Terra, na formação dos nossos lares. Muito bem. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas de vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Se você está vivenciando nesse momento uma dificuldade no seu lar, se você está vivenciando uma relação difícil, quer seja com sua esposa, quer seja com seu marido, quer seja com seus filhos, quer seja com seus parentes, eu vou lhes dizer uma coisa. Ouça isso aqui que Jesus coloca. Olha só. Quando falhamos no aproveitamento diário, no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Por quê? Porque se eu não tenho em casa a condição de perceber que há ali uma grande proposta divina para me trabalhar, então vai estar difícil lidar com as pessoas lá fora. E a verdade é tanta que Pedro era um dos mais difíceis apóstolos de Jesus. Trabalhar Pedro nessa função foi um trabalho criterioso do mestre. E como foi, Então ele continua com Pedro. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se reclamou do serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade. E nós só adquirimos amor e humildade nessa relação que a gente vai ver aqui no lar com Jesus. É sim. Esse mestre ele vai nos mostrar que essa relação das nossas oficinas de casa, nossos trabalhos com nossos pais, com nossos parentes, com nossa família consanguínea ou espiritual, a gente vai ter sempre um elo muito grande, não é? E ele coloca aqui, os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublimará por intermédio do qual o céu se manifesta em nossa alma. Gente, você ter o martelo e o serrote ali o tempo todo, sabe? Nivelando na sua cabeça, batendo, sempre confrontando tudo que você tem, que você é. Essa instância é muito complexa para todos nós. Então, nós precisamos entender exatamente isso. Qual é a nossa postura diante do lar? Diante daquilo que o mestre, por excelência, vem nos trazer. O que Jesus vem nos dizer com essa conduta nossa dentro de casa? Com esse contexto de amorosidade e de paz, certo? Então, que lições estamos dando aos nossos filhos na oficina do nosso lar? Quais são os nossos contextos familiares que vai nos dar? Bom, vamos trabalhar aqui agora alguns instrumentos da carpintaria para saber em nós e nossa relação familiar, segundo Jesus, o que é que nós estamos fazendo. O enxó é um instrumento composto por cabo curto e uma chapa de aço cortante. É usado por carpinteiros para desbastar a madeira. Você sabe o que é que nossa madeira íntima é feita? De orgulho, de vaidade, de vícios. A nossa madeira é feita, sabe, de coisas e sentimentos que só Jesus na causa pra gente. E para desbastar essa madeira, é necessário muitas vezes essa enxó, esse cabo curto, aquelas pessoas com mente curta, pavio curto dentro de casa. Aquela chapa de aço cortante que é a língua. Aí também podemos reverter o contrário.
Será que nós não estamos sendo esse cabo curto, essa pessoa de pavio curto? Será que nós também não estamos sendo dentro dessa carpintaria, o aço cortante com a nossa língua? Será que nós entendemos a queda dos nossos seres amados? Será que nós acolhemos aquele que caiu? Aquele que está minado pela viciação? Aquele que está vivenciando a sua dor de escolhas mal feitas? Hein? O que é que nós estamos fazendo como instrumento dentro do lar? E o que é que nós estamos nos permitindo aprender com esses instrumentos em nós? Os instrumentos em nós têm essa característica. Jesus, ele vê a dor como uma enxó, a desbastar os acúmulos de nossas trajetórias milenares, apegos, desrespeitos, ciúmes. Isso é em nós aqui ainda. Nós ainda temos essa capacidade, esse desamor, essa inconstância de atitudes. Nós somos ainda esses seres como instrumento composto da carpintaria. Ou nós estamos sendo a madeira, ou nós estamos sendo os instrumentos. Não sei ainda, no paradigma da humanidade, qual o melhor. Uma coisa eu sei. Ambos nos relatam que estamos em aperfeiçoamento, tá? Em aperfeiçoamento. Isso é o que importa. Bom, vamos lá. Vamos ver algumas relações de Jesus com sua família, especialmente com Maria de Nazaré, aonde vai nos ensinar algumas coisas que precisamos ter. Vamos lembrar das bodas de Caná? Vamos. Era um momento do convite, né? A família dele foi convidada para ir para essas bodas e eles foram. E chegando lá, em meio à festa, no melhor da festa, o vinho acaba. Seria uma tragédia para um casamento, né? O vinho acabar, certo? E aí o primeiro milagre que ele vai fazer, ele pega a composição da água e transforma em vinho, né? Ele altera a química. Jesus é químico de Deus. Ele altera até em nós, se nós nos deixarmos envolver pela sua química maravilhosa. Ele vai sim determinar em nós a questão máxima, que é a química da nossa alma. Muitos de nós estamos aguardando um tempo que ainda é longo para nos desprendermos de muitas coisas. Mas quando nós nos atrelamos ao pensamento crístico, a Jesus, ele vai conseguindo fazer em nós essa mudança como ele fez com a água para o vinho. Existem pessoas que elas se imolam, que elas se transformam quando em contato com Jesus. Ainda hoje, né? A gente pensa assim, foi Paulo de Tarso que viu Jesus de frente. Foi ele que se transformou. Foi Maria de Magdala, que estivera à frente lá com o Cristo, pensou em tocá-lo, chorava, e ele olhava para Maria: por que choras, mulher? Né? Então, assim, essas bodas de Caná, esse milagre da presença do Cristo, vai nos trazer, nos permitir um pensamento maravilhoso. Qual é o milagre que ele vai fazer na nossa vida? Vai depender de nós. Vai depender de nós. Se nos deixarmos conduzir como a água conduziu, se deixou conduzida pelo Mestre. Ele alterou-lhe a capacidade de ser água natural para ser vinho, e o melhor vinho. Não é? Então, a transformação da água em vinho, chamada de milagre. Você vai dizer, por que você diz chamada de milagre? A doutrina espírita, ela vem nos falar de algo muito importante. Por isso que Jesus disse que não dissera tudo. Mas quem enviaria o Consolador prometido? Aquele que ficaria entre nós. E aí Jesus vem de volta com esse Consolador. Porque o pensamento crístico não morre jamais. E aí nós vamos imaginar. A doutrina espírita vem nos falar da grandeza da criação divina. Observem bem. Vem nos dizer a doutrina espírita que somos espíritos imortais. Somos espíritos que permanecemos após o decesso físico. E se permanecemos, como é que vamos aparecer lá? Vamos aparecer com a última forma do corpo, do jeito que a gente era na recente reencarnação. E aí a doutrina espírita vai nos falar a respeito disso, que é grandioso demais.
É maravilhoso a gente poder colocar esse pensamento crístico de Jesus, né? Porque nós temos na área planetária e universal 3 elementos: espírito, a matéria e o fluido cósmico. E tudo que nós alteramos pelo pensamento é o fluido. Se eu estou doente e eu preciso me trabalhar em termos de saúde, eu vou trabalhar aqui, dentro de mim. A minha transformação vai trabalhar o meu perispírito. E esse perispírito vai imprimir na minha matéria a condição que eu preciso para estar bem. Por isso que a gente vai analisar as bodas de Caná, essa transformação que advém para todos nós. E quando nós ouvimos a voz de Maria de Nazaré dizer assim: fazei tudo quanto ele vos disser, nós vamos entender que Maria Santíssima está dizendo para a humanidade: obedeça às leis, sejam criaturas que concordem, sejam criaturas amorosas, estabeleçam metas de muito amor para vocês viverem na terra, meus filhos. Ela é incrível, a nossa mãezinha. E ela vai dizer exatamente isso. Ela vai dizer isso lá diante do chefe de cerimônia, que ela diz: pega as bigas, faça isso, faça aquilo, mas fazem tudo quanto ele disser. E aí eles pegam tudo aquilo e vai colocar para a água ser transformada. Assim também somos nós. Muitas vezes o chefe de cerimônia para a nossa transformação é a dor. Muitas vezes, não, na maioria, é a dor. Aquela dor que vai nos tirar completamente a terra dos pés. Aquela dor que vai nos fazer pensar: porque Deus fez isso comigo? E é bom que quando essa dor chegar, a gente não esqueça que não foi Deus, que somos nós, que criamos as situações em nossas vidas. Não vamos esquecer isso jamais. Vamos pedir a Deus e a Jesus e a sua misericórdia para que Ele possa nos auxiliar, para que a gente saiba fazer tudo quanto Ele nos disser e Ele poder fazer a transformação em nós da água para o vinho. Não é que a água seja inútil, muito pelo contrário, ela é muito útil. Mas para um momento daquele era necessário o vinho, até porque existiam crenças de que se o casamento começasse mal, tudo ia mal. E na verdade, nós sabemos que a história tem um outro diferencial imenso. Cada coisa tem o seu momento para acontecer, não é? Cada coisa tem o seu momento para acontecer. Jesus vai escolher os seus amigos para a sua missão. E nós? Que amigos escolhemos para a nossa missão? Geralmente, quando a casa espírita vai se formar, ela pega o nome de um venerando espírito e coloca na sua condição de orientador espiritual. É impressionante. Inúmeras casas existem, homenageando Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e assim a gente sente a presença desses espíritos em nossas vidas, não é? E aí, Jesus vai escolher o apostolado. E nesse apostolado que Jesus escolhe, ele sabe quem é quem ali. Ele lê a alma das pessoas. Ele concebe tudo que vai dentro de cada um de nós. E Jesus sabia quem era cada um daqueles ali. E nós vamos encontrar, dentro dessas escolhas, desses apóstolos, Judas. Jesus não sabia quem era Judas? Sabia. Sabia que ele poderia fraquejar? Sabia. Mas Jesus apostou no contrário. Ele apostou que ele poderia não fraquejar, que diante das lições que ele ia receber, ele poderia fazer o contrário. Mas, fosse como fosse, Jesus nunca dispensou a presença daqueles que ele sabia ser possibilidades de crescimento. Se nós analisássemos que o apostolado é, acima de tudo, uma convivência familiar, como as nossas, Jesus não deixou de lado Judas, muito pelo contrário. Jesus também não deixou de lado a questão de cada um deles para vivenciar no seu tempo as suas situações. Porque se Judas era assim,
O pensamento dele era em dinheiro, em revolução, libertação do povo judeu, que era esse o pensamento de Judas. Era como a equipe dos Macabeus, era aqueles que lutavam exatamente pela vitória digamos assim, do povo judeu na sua supremacia. Judas não entendia que o povo precisava passar por aquilo tudo para poder se melhorar, porque eles tinham bem mais do que qualquer outro. Eles tiveram mais alimento que qualquer outros povos, porque quem convive diretamente com Deus tem mais responsabilidade na causa. Por isso que Jesus se preocupa demais com aquela postura de Judas, e ele faz exatamente isso, né? Então ali nós sabemos das possibilidades que temos, nós podemos fazer muito mais. Jesus nos aponta isso. Jesus nos dá todos os dias a chance de não sermos Judas, de não agirmos como Judas, de sermos melhores, de sermos seres que vai amar e que vai servir ao bem e à eternidade. Nós sabemos disso melhor do que ninguém. O quanto ainda precisamos de estarmos vivenciando a nossa experiência de aprendiz na terra, não é? E ali, a plateia que Jesus tinha era uma plateia heterogênea. E ali havia vários níveis de estresse, porque há os que combatiam, existem os falsos amigos, no sentido de eram ligados à Torá e a Moisés, os fariseus especialmente, e armavam cascas de banana para o Cristo. Porém, a gente sabe que a principal lição de Jesus foi o amor. Ele amou, amou, amou e amou. E nos passa isso no Bom Samaritano. Jesus nos passa isso na parábola do filho pródigo. Jesus vai ver em nós a possibilidade de amar e de imitar o bem e de estarmos com o bem, fazendo o bem sempre, sempre, tá? Então, o bom samaritano, ele vem nos falar daquilo que nós podemos fazer. Ver o irmão caído e pegá-lo. Passar um unguento de amor nas suas feridas. Fazer alguma coisa no sentido de acolhimento, de paz, de luz, de entendimento. Fazemos o que tivermos de melhor por aqueles seres. Jesus vai nos mostrar Deus, o Pai amoroso, através da parábola do filho pródigo. E esse filho que volta para casa, esse filho que gasta tudo, mas volta para casa, volta para seu lar, volta para seu pai, submete-se a ser empregado do seu pai, embora o seu pai não aceite. Nós estamos diante de um Deus de amor que não castiga. Diante do que está acontecendo no planeta, muita gente está dizendo que foi o castigo de Deus. Não, meus amigos. Deus não toma conta daquilo que é parte nossa. E aquilo que é parte nossa chama-se atitude de responsabilidade. E nós sabemos que na atitude de responsabilidade nós não temos senão a condição amorosa de falarmos de pé, de perto, que Deus deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é para nós o melhor caminho, o melhor mecanismo. Que possamos nós usar do amor como ferramenta maior dentro dos nossos lares, dentro de todas as propostas divinas do Cristo Jesus. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar, possa nos fortalecer, possa nos guiar, que não tenhamos medo, que o Senhor nos ampara, agora e sempre, que assim seja. Muita paz, gratidão a nosso lar, a toda essa equipe, aos amigos, aos benfeitores. Que o Senhor nos abençoe e até uma próxima oportunidade.